Hoje vamos abordar um tema central da fisiologia muscular: as diferenças entre fibras musculares brancas e vermelhas, analisando tanto o ponto de vista citológico quanto bioquímico, e também os mecanismos de obtenção de energia pelo sistema de fosfocreatina. Esse conhecimento é fundamental para entender como o corpo humano responde a diferentes tipos de esforço físico, desde corridas de longa duração até movimentos explosivos como saltos e arremessos. Conhecer a diferença entre fibras musculares brancas e vermelhas vai muito além de um interesse acadêmico. Esse entendimento impacta diretamente na forma como compreendemos nosso corpo, otimizamos o exercício físico, prevenimos doenças e promovemos a saúde. De uma perspectiva citológica, saber disso permite que cada pessoa entenda por que alguns têm facilidade natural para corridas longas, enquanto outros se destacam em atividade de força ou velocidade. Já em uma perspectiva bioquímica, essa compreensão explica, por exemplo, o motivo pelo qual exercícios de alta intensidade cansam rápido, enquanto caminhadas prolongadas podem ser sustentadas. Já a compreensão do sistema de fosfocreatina, no dia a dia, isso significa que o corpo possui um estoque de emergência de esforços intensos, mas que se esgota em poucos segundos, exigindo recuperação. Agora, em uma relevância prática no cotidiano, educação física e esportes, entender as fibras ajuda atletas e praticantes a escolher treinos mais adequados aos seus objetivos, resistência e potência. E saúde e bem-estar. Pessoas podem adaptar atividades físicas de acordo com suas condições, prevenindo lesões e otimizando resultados. Já no âmbito nutricional e suplementação, compreender o papel da creatina permite o uso responsável desse suplemento, bastante estudado para melhorar a performance. E olhando longevidade e qualidade de vida, exercícios que estimulam tanto fibras vermelhas quanto brancas ajudam a preservar massa muscular, prevenir sarcopenia e manter a autonomia funcional com o passar da idade. E a gente vai falar hoje sobre as fibras vermelhas e as fibras brancas. Se a gente pegar uma galinha e for olhar a carne do peito dela, a gente vai perceber que é uma região mais esbranquiçada, já a coxa ela é um pouco mais avermelhada. Isso também está relacionado com as fibras, que também estão presentes em nós, seres humanos. Isso acontece por quê? No caso das fibras vermelhas, que são também chamadas tipo 1 ou oxidativa lenta, elas são vermelhas porque elas são ricas em mioglobina, e essa mioglobina, além dela dar a coloração vermelhada para essa região, ela vai ser importante porque ela vai estar oxigenando aquelas fibras, porque a mioglobina é que carrega o oxigênio. Também outra coisa que as fibras vermelhas são ricas é em mitocôndria. Ela tem a mitocôndria muito alta. E isso aumenta a capacidade oxidativa dela, que é de gerar energia. E outra coisa também que tem muito nessas fibras são os capilares, que que eles vão fazer o suprimento constante de oxigênio ali naquela região da fibra. Então, se eu tenho muito capilares, eu vou ter é, o encaminhamento de várias hemoglobinas para lá. E no caso também da fibra vermelha, o metabolismo dela predominante vai ser a fosforilação oxidativa, que vai usar o oxigênio, né, para gerar o ATP. E no caso do substrato, que elas mais usam é o ácido graxo, que é os lipídios, e também mais a glicose. E no caso da fibra vermelha, ela vai ser uma contração mais lenta, que ela vai demandar, como o processo dela de produzir energia é mais complicado um pouco, então ele vai demorar mais um pouco. E então ele vai ter uma resistência maior à fadiga, porque ele tem uma capacidade maior de reciclar o ATP de forma eficiente via metabolismo aeróbico. Então, por isso que a parte da coxa da galinha ela é mais vermelhada, porque é uma região que a galinha vai usar para se locomover, então ela está usando constantemente. E no caso de um ser humano, para a gente comparar a fibra branca e a vermelha, uma pessoa que ela tem mais fibras vermelhas, ela vai ter um maior desempenho
no esporte de maratona, porque é um esporte que demanda mais resistência à fadiga. E agora a gente vai falar sobre as fibras brancas. As fibras brancas ela também pode ser chamada de tipo 2 ou glicolíticas rápidas. No caso aqui, ela vai ter poucas mitocôndrias, então ela tem uma baixa capacidade oxidativa, ela vai ter uma baixa mioglobina, por isso então essas fibras elas são mais esbranquiçadas e vai ter menos capilares nessa região. Ou seja, vai ter menos encaminhamento de mioglobina que carrega o oxigênio para lá, já que ela não usa oxigênio, né, para produzir energia. O metabolismo predominante vai ser a glicose anaeróbica, que ela gera ATP rápido, só que tem um problema. Ela gera ATP rápido, mas a quantidade de ATP é muito baixa e por isso ele se torna pouco eficiente. Essa fibra branca, ela é importante para contração rápida, então ela tem uma resistência à fadiga mais baixa, porque ela acumula o lactato e fosfato inorgânico, e uma pessoa que tem uma maior quantidade de fibras brancas, ela vai ter um melhor desempenho em atividades como musculação, por exemplo, atletas bodybuilder. Como eles precisam de energia ali, uma energia rápida para pegar o peso e fazer o levantamento, então esse tipo de fibra vai ser o que vai ser mais encontrado neles para eles apresentar um melhor desempenho. Quando observamos as fibras musculares do ponto de vista citológico, percebemos diferenças bem marcantes entre as fibras vermelhas e as fibras brancas. As fibras vermelhas possuem bastante mioglobina, que é a proteína responsável por armazenar oxigênio dentro da célula. Por isso tem uma coloração mais avermelhada. Já as fibras brancas apresentam menos mioglobina, ficando mais pálidas. Outro ponto importante é a quantidade de mitocôndrias. As fibras vermelhas têm muitas mitocôndrias, o que as torna especializadas no metabolismo aeróbico, ou seja, na produção de energia com oxigênio. Já as brancas têm poucas mitocôndrias e funcionam mais com processos anaeróbicos, ideais para atividades rápidas e explosivas. Também existe diferença na capilarização. As fibras vermelhas são mais vascularizadas, garantindo o suprimento constante de oxigênio e nutrientes, o que as torna ideais para a resistência. Já as brancas, com menor rede de vasos, são adaptadas para esforços curtos e de alta intensidade. Por fim, em relação ao tamanho, as fibras brancas são geralmente mais espessas, o que ajuda na geração de força. Já as fibras vermelhas são mais finas, mas se destacam pela resistência e pela capacidade de manter a atividade por mais tempo. Assim, cada tipo de fibra possui características próprias que se adaptam a diferentes demandas do nosso corpo, força e explosão de um lado e resistência e durabilidade do outro. Diferenças bioquímicas das fibras vermelhas e fibras brancas. No caso da fonte primária de energia, as fibras vermelhas têm um metabolismo oxidativo aeróbico, utilizando glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos. Como dependem de oxigênio, precisam de muitas mitocôndrias, capilares e mioglobina. No caso das fibras brancas, do tipo a fonte primária de energia delas pode usar tanto a fosforilação oxidativa, que é anaeróbica, quanto a glicose anaeróbica. Por conta disso, são mais flexíveis. Em exercícios leves, usam metabolismo aeróbio, mas em alta intensidade migram para a glicólise. Já as fibras do tipo 2B têm fonte primária de energia, vão utilizar quase exclusivamente a glicólise anaeróbica para gerar ATP. Dependem do glicogênio muscular como reserva imediata. Por possuir poucas mitocôndrias e baixa mioglobina, não têm um bom suprimento de oxigênio. Na atividade enzimática das fibras vermelhas, elas têm elevadas atividade de enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, como citocromo oxidase e succinato desidrogenase. Isso vai permitir uma produção contínua de ATP, mas em menor velocidade. Já as fibras brancas do tipo 2A possuem atividade intermediária de enzimas oxidativas, menor do que do tipo 1, e a atividade moderada para alta de enzimas glicolíticas, mais do que do tipo 1 e menor do que do tipo 2B. Isso vai permitir a adaptação a diferentes demandas energéticas. Já as fibras brancas do tipo 2B
possuem altíssima atividade em enzimas glicolíticas, por exemplo, a fosfofrutoquinase, lactato desidrogenase, baixíssima em enzimas oxidativas, produzem ATP de forma rápida, mas ineficiente, pouco ATP por moléculas de glicose. No caso da produção de lactato, as fibras vermelhas possuem baixa produção de lactato, pois o piruvato gerado pela glicólise é direcionado para o ciclo de Krebs, tolerando longos períodos de contração. Já as fibras brancas do tipo 2A produzem moderadas quantidades de lactato, principalmente em esforços intensos de média duração. As fibras brancas do tipo 2B possuem alta produção de lactato. Como quase todo piruvato vira lactato, há um acúmulo de H+, que vai ocorrer a queda do pH e da fadiga muscular rápida. A resistência à fadiga das fibras vermelhas, ela possui alta resistência, conseguem sustentar contrações por longo tempo sem acumular metabólicos fatigantes. Fibras brancas do tipo 2A possuem uma moderada resistência à fadiga, suportam a atividade física por um tempo razoável, mas não tanto quanto as fibras do tipo 1. Já as fibras brancas do tipo 2B possuem uma resistência à fadiga baixa, esgotam-se em segundos, justamente pelo acúmulo de lactato e depleção de glicogênio. Eu vou falar sobre a fosfocreatina e o fornecimento de energia muscular. Além das vias aeróbicas e anaeróbicas, existe um sistema quase imediato de produção de energia, o sistema da creatina fosfato. A creatina é uma pequena molécula nitrogenada sintetizada no fígado, rins e pâncreas e armazenada no músculo na forma fosforilada, a fosfocreatina. Durante a contração muscular, o ATP é consumido muito rapidamente e como esse estoque é limitado, a célula vai utilizar a fosfocreatina como um tampão energético. Da seguinte maneira, a creatina vai adentrar por meio de um transportador na mitocôndria, onde ela vai se juntar com a CPK e vai ser fosforilada, virando adenosina difosfato. Dessa forma, ao se transformar em ADP, ela vai voltar para o citoplasma, onde vai ser fosforilada novamente, voltando a ser ATP. Então, essa reação significa que a fosfocreatina rapidamente doa o seu grupo fosfato para ADP, regenerando ATP instantaneamente. Dessa forma, a importância fisiológica dela é muito alta, porque ela fornece energia imediata, então ela é muito importante para atividades explosivas, como corridas curtas, saltos e levantamento de peso. Ela vai atuar como uma reserva rápida de ATP, enquanto a glicólise e a fosforilação oxidativa são ativadas. Dessa forma, ela favorece o desempenho em exercícios de alta intensidade e curta duração. Além disso, é válido ressaltar que em exames laboratoriais, altos níveis de CPK, que por ser uma enzima intracelular, vão indicar lesões celulares musculares, como rabdomiose e miosite. Integração dos energéticos. O músculo utiliza energia de forma sequencial e integrada. Primeiro, por ATP livre, disponível imediatamente, de 1 a 2 segundos. Segundo, por fosfocreatina, que garante ATP por até 10 segundos. Terceiro, por glicose anaeróbica, que fornece energia de forma rápida, mas limitada pela acidose lática. E, por fim, o metabolismo oxidativo, fornece energia sustentada por longos períodos. Agora vamos falar sobre a relevância clínica e esportiva das fibras musculares e do sistema da fosfocreatina. Na área clínica, esse conhecimento é fundamental. Nas miopatias mitocondriais, por exemplo, as fibras vermelhas são as mais comprometidas, levando à fadiga precoce e intolerância a exercícios prolongados. Já em doenças que afetam a glicólise, como algumas miopatias enzimáticas, o problema está nas fibras brancas, dificultando esforços explosivos. Outro quadro importante é a rabdomiólise, que pode acontecer quando há excesso de esforço sem recuperação adequada, com risco até de lesão renal. Quando pensamos em envelhecimento, entra em cena a sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular e afeta principalmente as fibras brancas. Isso reduz a potência, diminui a velocidade dos movimentos e aumenta o risco de queda em idosos. A prática de exercícios resistidos é essencial nesse contexto, porque ajuda a preservar essas fibras e manter a independência funcional. Na reabilitação, seja após uma lesão, um AVC ou uma cirurgia, o tipo de exercício deve ser planejado de acordo com a predominância de fibras musculares preservadas. Além disso, a suplementação com creatina, além do uso esportivo, pode auxiliar em algumas doenças neuromusculares, oferecendo um suporte energético extra.
No campo esportivo, essas diferenças explicam a especialização dos atletas. Modalidades de resistência, como maratonas, ciclismo e natação, dependem das fibras vermelhas, adaptadas ao metabolismo aeróbico e capazes de sustentar longos períodos de esforço. Já os esportes de potência e explosão, como levantamento de peso, corridas de curta distância e saltos, exploram as fibras brancas e o sistema da fosfocreatina, que fornece energia rápida nos primeiros segundos. Outro ponto importante são as adaptações fisiológicas ao treinamento. O treino aeróbico aumenta a quantidade de mitocôndrias e a capilarização das fibras vermelhas, melhorando a resistência. Já o treino de força e alta intensidade potencializa a capacidade glicolítica e eleva os estoques de fosfocreatina nas fibras brancas, favorecendo ganho de massa e velocidade. A suplementação com creatina também se destaca no esporte por acelerar a ressíntese de ATP e melhorar a performance em esforços repetidos de alta intensidade. Por fim, esse conhecimento é essencial para prevenir lesões. As fibras brancas, por fadigarem mais rápido, precisam de maior recuperação entre treinos intensos. Já as fibras vermelhas, embora mais resistentes, também sofrem microlesões em treinos de longa duração. Vou fazer o fechamento, a conclusão. As fibras musculares brancas e vermelhas, elas se diferem de uma forma marcante em sua estrutura tanto celular e bioquímica, mas refletindo em funções distintas, como força rápida e força explosiva versus uma resistência prolongada. Além disso, entender o papel do sistema da fosfocreatina ajuda a explicar como o corpo ele vai lidar com demandas energéticas repentinas e intensas e por que o tempo de recuperação ele é crucial entre esforços máximos. Atletas também podem adaptar o treinamento ao tipo de fibra predominante no esporte. Profissionais da saúde podem orientar programas de reabilitação e atividade física para idosos ou pacientes com doenças musculares. Treinamento inteligente, ele vai envolver o conhecimento dos sistemas energéticos e o uso estratégico de cada tipo de fibra muscular também. Então, compreender esses mecanismos é essencial não apenas para a fisiologia e medicina, mas também para áreas como o treinamento esportivo, reabilitação e a bioenergética celular.